O vídeo começa com o Nair abordando essa garota para fazer o teste da interesseira com o seu Corvette. Ele fala que ela tá maravilhosa e pergunta qual o nome dela. Ela responde que se chama Lynn. Ele então pergunta se pode pegar o número de telefone dela. A garota responde que não, porque ela não fala com estranhos. Ele então fala para ela que ele está tentando conhecê-la para não ser mais um estranho. Ele fala para ela que é novo na cidade e está tentando fazer amizades com pessoas da cidade. A garota fala que não está interessada e tem que ir embora. O youtuber continua insistindo e pede o Instagram dela, mas ela fala que não vai responder ele no Instagram. Ele então pede para ela dar uma chance para ele. Ela então fala que ele não tem chance com ela e é para ele não insistir, e dá um fora nele e sai andando. Mas na hora que a mulher vê que ele tem um Corvette, na mesma hora a mágica acontece e ela vem atrás dele toda interessada em falar com ele, e dá pra ver que ela mudou mesmo de ideia. Ela então vem perguntando se ele pode dar uma carona para ela. Ele responde que não pode dar uma carona porque ele não faz o tipo dela. Ela então pede desculpas e fala que ela não é assim e que ela está tendo um dia ruim. Ele então fala que tudo bem e pergunta se ela gostou do carro dele. Ela fala que esse é o sonho dela de consumo, andar em um Corvette igual a esse. O youtuber então pergunta para onde ela estava indo. Ela responde que ia pegar um Uber, mas que ele pode dar uma carona para ela. Nair fala que sim, que só estava tentando fazer amizades e por isso veio falar com ela. Ele então pergunta se ela é daqui. Ela fala que sim, que sempre morou aqui. Ele pede para ela dar uma voltinha para ver a beleza dela. Ele então pergunta se ela não tem um namorado. A garota responde que não, que ela está solteira, porque o último relacionamento não deu muito certo. Em seguida, Nair chama ela para entrar no carro com ele. Ela então entra no carro sem pensar duas vezes e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta por que ela mudou de ideia em relação a sair com ele. E ela fala que gostou muito do carro dele e que resolveu dar uma chance para ele. Nair então pede para ela ir lá fora do carro e fazer uma dancinha para ele antes deles irem embora. Porém, tive que cortar um pedacinho da cena porque a mulher exagerou demais. Em seguida, ela dá a volta para tentar entrar no carro, mas o YouTube tranca a porta e não deixa ela entrar. Ele então fala que ela demonstrou ser muito interesseira e que ele não quer mais sair com ela, e fala para ela ir pegar o seu Uber. Ela pergunta se ele está falando sério. Ele fala que sim e que não sai com garimpeira de ouro. Ela vai embora toda sem graça e no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com o Nair abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e qual o seu nome. Ela responde para ele na lata que ela não tem nome. Ele então pede para pegar o número dela e ela responde que não, que ela é casada. Nair então fala que só queria fazer amizade e ela fala que sente muito, mas não pode conversar com ele. Ela dá um fora nele e sai andando. Nair então aceita o fora da mulher e caminha em direção ao seu Corvette. Na hora que a mulher vê o carro de luxo de Nair, na mesma hora ela muda de ideia, a mágica acontece e ela vem falando que ele arrasa com esse carro e que eles deveriam dar uma volta juntos. Ele então pergunta qual o nome dela e ela responde que se chama Elisa. Nair fala seu nome e diz para ela que só estava tentando conhecê-la e que ela foi muito rude com ele. Ela pede desculpas e fala que sabe que agiu errado, mas que vai se recompor com ele. Nair então pergunta se ela é casada, e ela responde que sim, mas isso não importa.
Ela então pergunta se ele tem namorada. O YouTuber fala que não, mas que está procurando uma namorada que tenha a beleza dela. Ela fala que ele está exagerando. O YouTuber então fala que ela é a garota mais linda que ele viu hoje. Em seguida, ela fala para ele que gostou muito do carro e que gostaria de tirar algumas fotos para guardar de recordação. Ele então fala que sem problema e pede para ela fazer as melhores poses para ele tirar as fotos. A mulher faz do jeito que ele disse. Ele então fala que ela leva muito jeito para tirar as fotos e que vão ficar muito boas. E pergunta se ela é modelo ou algo do tipo. Eles então começam a combinar de sair juntos para beber. E o Nair continua tirando as fotos dela. Ele então chama ela para entrar no carro para eles conversarem mais à vontade, e ela entra sem pensar duas vezes. Já dentro do carro, o Nair pergunta o que ela faz, e ela fala que ela é dançarina. Ele então fala que ela deve dançar muito bem. Ela fala que ele vai ter que descobrir. O YouTube então pergunta por que ela não estava sentindo ele no início, e ela responde que achou que ele era um cara comum e não sabia que ele era um grande empresário. Nair então fala que ficou chateado do jeito que ela tratou ele e que ela podia ter tratado ele melhor e que ela só mudou com ele quando viu seu carro. Ele então fala que ela demonstrou ser interesseira e que ele não sai com garimpeira de ouro. Ele fala que é melhor ela descer do carro porque não vai mais dar certo. Ela questiona pedindo para ficar no carro e pede desculpas, mas ele fala que ela já perdeu sua chance e manda ela descer do carro. Ela desce do carro e acaba se dando mal. O vídeo começa com London dizendo que ela tá muito linda e pergunta qual o seu nome, mas ela fala pra ele que não conhece. Ele pede pra falar com ela bem rapidinho, mas ela fala que está ocupada e sai andando. Ele tenta pegar na mão dela pra se apresentar, mas ela não toca na mão dele. Ele pergunta o que ela vai fazer porque está com tanta pressa, e ela responde que está indo almoçar. Ele fala que pode levá-la para almoçar com ele e pede o telefone dela, mas ela rejeita e diz que não passa o telefone. Ele diz que tudo bem e destrava o alarme do Corvette. A mulher volta na mesma hora e pergunta o que ele queria falar com ela, mostrando interesse no cara. London fala que ele está indo almoçar também e que gostaria de convidá-la para ir com ele. Ela responde que aceita ir com ele, mas ele questiona, dizendo que ela disse que estava ocupada e não o conhecia. Ela responde que não está tendo um dia muito bom. Ele pergunta por que ela quer vir com ele agora, e a garota fala que ele aparenta ser um cara bem interessante. Em seguida, London fala que achou ela muito linda e pergunta se ela tem namorado. Ela responde que não, que ela está solteira. Ele então pergunta qual a chance dele de 0 a 10. E ela responde que a chance dele é bem alta. London fala que eles podem almoçar e depois irem para sua suíte que ele tem aqui na cidade. Ela concorda com tudo que ele fala. London então chama ela para eles entrarem no carro e para irem juntos almoçar. Dentro do carro, o YouTube questiona por que ela não quis falar com ele quando ele a abordou. Ela responde para ele que não sabe dizer. Ele então pede para ela ser sincera com ele, e ela responde que ele tem um carro muito bom e que seria um bom namorado. London pergunta o que ela tem para oferecer, e ela fica sem saber o que dizer e fala que gosta muito de gastar dinheiro e que gosta de dormir boa parte do dia. Em seguida, London fala que ele achou ela muito interesseira e que ele não vai mais querer sair com ela, porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele pede para ela descer do carro porque ele não quer perder o seu tempo com ela. Ela até tenta convencê-lo para ficar no carro, mas London fala que não quer mais conversar com ela e pede para ela descer.
Ela desce do carro e acaba se dando mal por ter rejeitado o London no. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua Ferrari. Ele aborda essa loira e pergunta como ela vai. A mulher fala que está no telefone e diz para ele que não está interessada. Ele pergunta se pode pedir uma informação para ela, mas a mulher fala que não quer ser incomodada. Ele pergunta se pode falar com ela 2 minutinhos e pede informação para ela onde tem um restaurante aqui perto. E ela responde para ele olhar no telefone dele, mas Nate fala que o telefone dele está descarregado. Depois de tentar pegar o número dela e sem ter sucesso, Nate caminha até sua Ferrari e não demora muito para a mulher voltar e ir atrás dele perguntando se o carro é dele. Nate confirma que sim e fala que tem as chaves do carro. Ela então fala que eles deveriam sair juntos e pergunta o que ele queria falar com ela. Nate então desce da Ferrari e fala que queria convidá-la para ir almoçar com ele e ajudar a achar um bom restaurante porque ele não conhece nada na cidade. A mulher fala que adoraria ir com ele e aceita o convite. O youtuber então pega o telefone dela e fala para eles não perderem mais tempo e convida ela para entrar no carro. Ela entra achando que vai se dar bem com o Nate e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta por que ela mudou de ideia quando viu ele entrar na Ferrari e pergunta se não foi por causa do carro. Ela responde que voltou para se desculpar com ele porque ela foi muito rude. Nate então pergunta se ela tem certeza que não foi por causa do carro. Ela fala que não e que mesmo se ele tivesse um carro simples, ela teria voltado para falar com ele. Então, Nate fala que vai devolver a Ferrari e vai alugar um carro mais simples. Porém, a mulher começa a achar ruim do carro dele ser alugado e fala que achou que o carro era dele. Nate então fala que estava testando para saber se ela ia mudar de ideia que o carro realmente é dele. Então, ele fala que ela mostrou ser uma escavadora de ouro e pede para ela dar licença do carro. A garota tenta dialogar e fala que não é garimpeira, mas o Nate fala que é sim e que ele não quer perder tempo com garimpeira e pede para ela descer do carro. Interesseira da McLaren. O vídeo começa com Florida Kid abordando essa garota em um posto de gasolina. Ele pede licença e fala que ela é muito linda e pergunta de onde ela é. E depois dela falar que é de Pittsburgh, ele pergunta se ela tem namorado. E ela responde que sim, mas que ele não é daqui. Então, o YouTube pergunta de 0 a 10 qual a chance que ele tem com ela. E ela fala que 0. Então, ele pergunta se ele é feio. E ela fala que não, que é porque ela tem namorado. Então, o YouTube fala que queria muito o telefone dela, porque foi amor à primeira vista e pede pra ela dar uma chance pra ele. Mas ela fala que já disse que tem namorado e pede pra ele não insistir. Sendo assim, o YouTube vendo que não vai ter chance com ela, se despede e entra na loja. Então, alguns minutos depois, ele espera a garota voltar e, para sua surpresa, ela acaba indo tirar fotos com a McLaren dele. Então temos o cenário perfeito para aplicar a pegadinha da interesseira. Em seguida, ele vai até a garota e diz a ela que o carro é dele. E é nessa hora que a mágica acontece. A garota pergunta qual é mesmo o nome dele e demonstra interesse pelo cara.
mas ela ainda fica com dúvida se o carro é mesmo dele. Então o YouTube pergunta se ela gostou do carro e depois dela falar que sim, ele começa a tirar algumas fotos para ela. Em seguida, a garota pede para ele mostrar que o carro é realmente dele. Então, o YouTube fala que é claro, vou mostrar para você. Sendo assim, ele abre a porta da McLaren e a garota fica maravilhada ao ver que o carro é dele. Porém, nessa hora, o YouTube pergunta se ela ainda vai rejeitar ele igual antes. Ela fala que eles podem sair para tomar um drink e conversarem mais à vontade. O YouTube chama ela para entrar na McLaren e a garota não perde tempo e se senta na máquina, achando que vai se dar bem com o cara. Depois de alguns minutos de conversa dentro do carro, o YouTube pede para ela descer que ele precisa falar algo com ela. Então ele fala que está óbvio que ela só quer ele agora por causa da sua McLaren. A garota fala que não, que gostou do carro, mas que ele é legal. Então o YouTuber fala que ela é muito interesseira e nem queria falar com ele, mas mudou de ideia muito rápido depois que viu sua McLaren. Ele fala que não quer nada com interesseira e manda ela sair fora. A garota vai embora inconformada e acaba se dando mal. Interesseira da Ferrari. O vídeo começa com Kilo abordando essa jovem em um posto de gasolina. Ele pergunta como ela está e qual o seu nome. Depois dela falar o seu nome, ele fala que se chama Kilo e pergunta aonde ela vai com tanta pressa. E ela responde que está indo embora para sua casa. Então ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Sendo assim, ele pergunta por que ela estava andando tão depressa quando ele foi falar com ela e parecia que ela não queria falar com ele. E ela responde que não queria mesmo e ainda não quer falar com ele. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela, mas a garota é bem ignorante e fala que não e que ele já está enchendo a paciência. Então, o YouTube diz que tudo bem e caminha até a sua Ferrari. E quando a garota vê que a Ferrari é dele, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela pergunta se o carro é dele e demonstra total interesse pelo cara. E magicamente, a garota passa o telefone para ele e fala que eles podem sair para dar uma volta. O YouTuber fala que fica com vergonha quando vê uma garota bonita e que ele está com vergonha agora. A garota fala que ele não precisa ter medo porque ela não vai fazer nada com ele que ele não queira. Em seguida, o YouTube pergunta por que ela não queria falar com ele no início e pergunta a ela se ele não faz o tipo dela. Ela fala que ficou com medo porque ele era um estranho, mas agora ela já viu que ele é um cara gente boa. Kilo então pergunta se ela não mudou de ideia só por causa da Ferrari. Ela fala que gostou do carro também, mas que se ele fosse muito feio, nem com uma Ferrari, ela ia querer sair com ele. Então, não foi só por causa do carro. Nessa hora, ele fala que vai mostrar o carro para ela e chama ela na frente do carro. Ele pergunta se ela gostou da Ferrari, e é claro, a garota fala que sim. Então, ele pergunta se ela gosta de carro rápido e ela fala que quer dirigir o seu carro. Então, o YouTube fala que eles podem sair para tomar uma bebida e depois irem para sua casa. A garota topa e pergunta por que eles não estão indo agora e estão perdendo tempo.
Então, nessa hora, o YouTube fala que está gravando um vídeo para o YouTube e que ele faz experimento social e que ele caça garimpeira de ouro e que quando ele tentou falar com ela no início, ela foi muito rude e ignorante com ele, mas depois que viu sua Ferrari, ela mudou de ideia muito rápido e agora está interessada em sair com ele. Ele fala que ela é uma interesseira e que ele não vai sair com ela e que agora ela pode continuar andando rápido que nem ela estava andando, porque ele não sai com garimpeira de ouro. E fala pra ela que na Ferrari dele, interesseira não entra. A mulher fica muito sem graça e sai sem falar nada. E o YouTube a deseja uma boa noite e ela acaba se dando mal. Interesseira do Corvette. O vídeo começa com Nate abordando essa linda jovem em frente ao seu Corvette. Ele pergunta como ela vai e ela responde que está bem. Então ele pede para falar com ela alguns minutos, mas ela fala para ele: larga de ser mal educado, você não tá vendo que eu tô falando no telefone? Nate pede para pegar o número dela, mas ela o ignora e sai andando e deixa ele falando sozinho. Então ele fala que poderia levá-la aonde ela estava indo e abre a porta do Corvette. E é aí que a mágica acontece. Então, ela já vem fazendo aquela perguntinha de sempre se o carro é dele. Nate confirma que sim e pergunta se ela gosta. Ela fala que é muito top e diz a ele que ele pode dar uma carona para ela. Nate então pergunta aonde ela vai e ela responde que está indo para casa de uma amiga. Em seguida, Nate fala que esse carro ele comprou faz pouco tempo e que ele gosta de gastar o seu dinheiro comprando carros que a maioria das pessoas não conseguem comprar e deixa a garota muito impressionada. Em seguida, ele fala que gostou das tatuagens dela e elogia a garota. A mulher pergunta se ele não vai dar uma carona para ela. Nate então fala que sente que se eles saírem juntos para tomar um drink, vai ser muito melhor do que ele dar uma simples carona para ela. E fala que era isso que ele estava tentando fazer quando foi falar com ela. Então ele abre a porta do Corvette e ela entra no carro e fica achando que vai se dar bem. Dentro do carro, Nate fala que o carro dele é novo e que ainda dá para sentir o cheiro de carro novo e pergunta se ela está sentindo. A garota fala que sim e pergunta quantos carros que ele tem. Nate então fala que ele tem mais de 7 carros. Ela fala que gosta muito de carros esportivos. Nate fala que tem uma McLaren, uma Lamborghini, uma Ferrari e outros carros esportivos. A garota fica muito impressionada e fala que quer ir na casa dele para conhecer seus outros carros. Em seguida, Nate pergunta por que ela não queria falar com ele e foi muito rude. A garota fala que estava falando no telefone e era importante. Nate então fala que ela veio falar com ele só por causa do carro. Ela fala que não, que achou ele gente boa. Então Nate fala que tem que dizer a verdade, que o carro não é dele e que ele inventou essa história dos carros que ele tinha e que esse carro é do seu amigo e que ele está indo devolver o carro. Então a garota fala que quer conhecer o verdadeiro dono do carro. Nate pergunta por quê e ela responde que simplesmente queria conhecer o dono dos carros. Em seguida, Nate abre o jogo e fala que o carro é mesmo dele e fala que ela é uma interesseira e que ele não quer mais nada com ela, porque ela só queria falar com ele por causa do carro. Ele fala que não sai com garimpeira de ouro e manda ela descer do carro. Ela desce revoltado, xingando ele e dizendo que ele é um babaca, mas no fim acaba se dando mal. Interesseira da Lamborghini.
O vídeo começa com Joel se passando por um morador de rua para fazer o teste da interesseira. Então, assim que sai uma bela jovem da loja, Joel a aborda dizendo que está com muita sede e pede para ela comprar água para ele. Então, a mulher atende seu pedido e entra na loja para comprar água. Então, depois de alguns minutos, ela sai da loja e entrega um copo de água para Joel matar sua sede. Então, ela pergunta se está tudo bem com Joel e diz a ele que se ele quiser, ela pode comprar alguma coisa para ele comer. Mas Joel diz a ela que não precisa, que ela já fez o suficiente. Mas porém, Joel diz a ela que ele aceitaria sair com ela para comer se ela quisesse. Ela fala que sim, que não tem nenhum problema. Então Joel pergunta a ela se ela tem namorado. E ela fala que não e pergunta se ele tem alguma companheira. Joel fala que não quer falar de sua ex porque ele está nessa situação por causa dela. Em seguida, Joel explica para ela que sua mulher se separou dele e ficou com todo o seu dinheiro e os seus bens, e que a única coisa que ele ficou foi o seu carro, que tem valor sentimental para ele. Então Joel fala que ela é muito linda e pede para ela passar o seu número. E a garota, que é muito humilde, passa o contato para ele. Então eles conversam alguns minutos e Joel pergunta o nome dela e se apresenta. Em seguida ele convida ela para sair e ela topa e aceita o convite. Então Joel fala que o carro dele está logo ali e chama ela para ir com ele. E nessa hora que a garota fica surpresa ao ver que o carro dele é uma Lamborghini. Ela pergunta se o carro é mesmo dele e Joel fala que sim e que ele não é um sem-teto e tem muito dinheiro, mas está esperando pegar a sua parte do dinheiro na separação do casamento. Então Joel convida ela para se sentar no carro e ver como é confortável por dentro. Joel fala que ela foi muito agradável com ele e foi a única pessoa que quis o ajudar. Em seguida, Joel decide revelar para ela que ele é um grande youtuber e mostra para ela as câmeras que estão filmando e fala que ele caça interesseiras. Joel fala para ela passar o seu Instagram e pergunta por que ela quis o ajudar. Ela fala que todas as pessoas merecem uma oportunidade e que não devemos julgar o livro pela capa. Joel termina o vídeo falando que ela passou no teste e que ela é uma mulher muito a ser admirada. E já deixa aquele like, entra no meu grupo do Telegram, no primeiro comentário fixado e vamos pro próximo vídeo. Interesseira da Lamborghini Urus. O vídeo começa com Kilo abordando essa garota em frente à sua Lamborghini Urus para aplicar o teste da interesseira. Ele fala que ela parece estar muito bem e pergunta aonde ela vai, e ela responde que está indo embora para casa. Então Kilo pergunta se ela não está precisando de um homem em sua casa. A garota fala para ele que pergunta mais idiota é essa, e ele pergunta se ela não precisa de um namorado, e ela responde que não e fala que já tem namorado. Então, o YouTube elogia as tatuagens da garota e pergunta se não existe nenhum jeito dele levar ela para sua casa. E a garota fala que não o conhece e manda ele sair fora. Sendo assim, o YouTuber fala que é uma pena e abre a porta da sua Lamborghini Urus. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher que estava o rejeitando e dizia ter namorado, agora demonstra interesse pelo cara. O YouTube confirma que o carro é dele e pergunta se ela gosta.
A garota fala que sempre sonhou em andar em uma Lamborghini Urus e pergunta como ele conseguiu comprar um carro como esse. O YouTube fala que ele é um grande empresário e tem uma empresa de publicidade e fala que esse não é o seu único carro, porque ele tem também uma McLaren, uma Ferrari e uma Lamborghini, e deixa a garota ainda mais impressionada. Kilo então fala que ele quer que ela vá com ele para a sua casa e diz a ela que ela pode ser a sua namorada. Ele fala que ele tem vários cartões de crédito com limite alto de 20, 50 mil dólares e vai deixar com ela para comprar o que quiser. A garota fala que está parecendo uma boa ideia. Em seguida, ele fala que vai tirar algumas fotos dela em frente ao carro para ela guardar de recordação. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro e como a mágica já tá feita, a mulher não resiste e entra no carro do YouTuber, mesmo tendo um namorado. E coitado do namorado dessas interesseiras. Dentro do carro, depois de alguns minutos de conversa, o YouTube pede para ela passar o seu telefone e suas redes sociais. A garota repassa para ele o contato sem pensar duas vezes e demonstra muito interesse em falar com ele. Na sequência, o YouTube fala que ele tem uma cobertura aqui no centro da cidade com uma bela vista e lá tem muita bebida e que eles podem relaxar e ficar à vontade. A garota fala que parece ser ótimo. Porém, Kilo questiona ela sobre o seu namorado. A garota fala que já traiu ele várias vezes e que isso não seria um problema. Então, nessa hora, o YouTube fala que tem que dizer a verdade, que ele não quer mais sair com ela, porque ela não é o que ele imaginou que ela fosse, e que ela demonstrou ser uma interesseira e, além disso, não é fiel. E que ele está procurando uma mulher para levar a sério e fala que não quer nada com a interesseira e manda ela descer do carro. E inscreva-se no canal, ative o sininho e vamos pro próximo vídeo. Interesseira da Lamborghini. O vídeo começa com Naya abordando essa garota. Ele a elogia, diz que ela é muito fofa e pergunta o nome dela. Ele diz o seu nome e se apresenta para ela. Ele pergunta de onde ela é e a garota responde que é de Ohio. Então Naya fala que ele também é de Ohio. Em seguida, Naya começa a perguntar um monte de coisas e ela fala que ele está fazendo muitas perguntas. Então, Naya fala que ele está tentando conhecê-la porque ela chamou sua atenção. Ele pergunta aonde ela vai e ela responde que está indo para a casa de uma amiga. Ele fala que ela é a mulher mais linda que ele viu hoje na rua e que ele não conseguiu ir embora sem falar com ela. A garota agradece o elogio, então ele pergunta se ela tem namorado e ela fala que não, que ela está solteira. Ele pergunta como que uma garota igual a ela não tem um namorado e antes dela responder, ele pede para ela passar o telefone dela. Ela fala que isso não é uma prioridade agora para ela e que ela quer terminar sua faculdade e arrumar um bom emprego. Em seguida, Naya manda um convite para ela no Instagram e começa a ver as fotos dela. Ele fala que ela é muito boa para tirar fotos e que gostou do perfil dela. Ele a elogia e fala que ela parece ser uma pessoa muito legal e que ela daria uma ótima namorada. Então, na sequência, Naya fala que o carro dele está logo ali na frente e que ele pode dar uma carona para ela até a casa da sua amiga. A garota fala que seria muito bom porque o sol está muito quente. Então eles conversam um pouco e em seguida eles vão caminhando até onde está o carro de Naya.
A garota fica surpresa ao ver que o carro dele é uma Lamborghini e fica maravilhada. Então ele abre a porta do carro e ela entra na máquina. E como vocês podem perceber, a garota não está sendo interesseira e vamos ver o que isso vai dar. Nessa hora, Nair fala que ele está gravando um vídeo para o seu canal no YouTube e que ele testa mulheres interesseiras e que ela não é interesseira e que ela é uma mulher genuína e muito gente boa e legal. Ele mostra para ela onde estão as câmeras e fala que ele é um youtuber famoso que caça garimpeiras de ouro. Ele fala que gostou demais da atitude dela porque ela foi muito legal com ele. Ele fala que normalmente as garotas não dão bola pra ele quando ele tenta falar com elas, mas depois que vai até a sua Lamborghini, elas mudam de ideia só por interesse e demonstram assim que são interesseiras. Mas ela foi totalmente diferente. Ele abre o vidro do carro e ela dá um tchauzinho para a câmera. Então eles descem do carro e Nair explica tudo pra ela. E no final ele convida ela para saírem para dar uma volta na sua Lamborghini. Interesseira do carro esportivo. O vídeo começa com David abordando essa garota em um posto de gasolina assim que ela tentava entrar numa loja. Ele pergunta a ela se ela não teria $10 para lhe emprestar, para ele abastecer o seu carro porque ele esqueceu sua carteira em casa. Ele fala que pode pegar o número dela e depois ele faz o Pix para ela. Porém a garota fala que não tem dinheiro e que não passa telefone para estranhos. Então ele tenta se apresentar, mas a garota nem pega na mão dele. Então ele tenta dar em cima da garota, mas ela não demonstra nenhum interesse em falar com ele. Ela até chega a dizer que ele está parecendo um caipira do jeito que ele está vestido. O YouTube pergunta pra ela se as roupas dele não estão combinando. E ela fala que não, que ele está igual um caipira. David então pergunta por que ela está sendo tão rude. E ela fala que não quer falar com ele e já está perdendo seu tempo. Em seguida, ele pergunta de onde ela é. E ela fala que não é da conta dele e dá uma tirada nele. Então, ele fala que só quer fazer amizade e conhecê-la melhor e convida ela para eles pegarem um cineminha hoje, mais tarde. Mas a garota diz a ele que é para ele se enxergar, que uma garota linda igual ela não vai dar mole para um caipira igual a ele. Então, ele fala que não precisa pegar tão pesado com ele e vai em direção ao seu carro de luxo. E é nessa hora que a mágica acontece. A garota não resiste à nave do YouTube e volta perguntando se o carro é dele. Então, o YouTube confirma que sim e fala o que aconteceu, se há segundos atrás ela estava chamando ele de caipira e agora quer conversar com ele. Ela fala que gostou muito do carro e que é sua cor preferida e pede desculpas por ter chamado ele de caipira. O YouTuber fala que tudo bem e pergunta se ela já andou em um carro esportivo antes. Ela fala que não, mas sempre tem a primeira vez. Em seguida, ele começa a tirar algumas fotos para ela, que pediu para ele tirar fotos com o carro. Em seguida, ele convida ela para dar uma volta em seu carro e tomar alguns drinks. E é claro, a garota não resiste e aceita o convite de David. E quando ele está indo entrar no carro, ele fala que deveria colocar ela para correr por ser uma interesseira, mas que ele tem que admitir que ela é muito linda e também tem um carro de polícia ali perto e pode dar BO. Então, dessa vez, o YouTube não resistiu à beleza da interesseira
e vai sair com ela e vamos pro próximo vídeo. Interesseira do Corvette. O vídeo começa com Nate abordando essa jovem para fazer o teste da interesseira. Ele fala que ela está linda demais, fala seu nome e se apresenta. Em seguida ele pergunta aonde ela vai e ela responde que está indo trabalhar. Então ele pergunta se pode pegar o número dela bem rápido, mas ela fala que não pode passar. Nate então pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim. Ele pergunta a ela se ela se dá bem com seu namorado e ela fala que está muito bem com ele. Então Nate deseja a ela uma boa caminhada e abre a porta do Corvette. E é aí que a mágica acontece. A mulher pergunta se o carro é dele. Então Nate a responde que ele tem as chaves e abriu a porta do carro e pergunta por quê. Ela fala que é um ótimo carro e vem puxando conversa com ele. Então o caçador não perde tempo e pergunta se agora pode pegar o número dela. E a mulher muda de ideia e fala que pode pegar sim o seu número. Nate então pergunta com que ela trabalha e ela diz pra ele que é personal trainer. Então ele elogia ela dizendo que ela está muito bonita com essa calça de academia. A garota agradece o elogio. Então ele pergunta se ela realmente tem um namorado e a garota responde que sim. Porém ela fala que isso não é um problema para ela. Nate então fala que está tentando conseguir comida e pergunta se ela não quer vir com ele. Ela fala que tem 1 hora antes de começar na academia, então o YouTube abre a porta do Corvette e ela entra na máquina. Dentro do carro, o YouTuber pergunta quanto tempo que ela está namorando e ela fala que já faz alguns meses. Então Nate fala como ela é uma personal trainer, ela teria a desculpa ideal para sair com ele. A garota dá umas risadas e acaba concordando com Nate. E depois de conversarem um pouco, ela fala que adora comer hambúrguer. Nate então fala que eles podem comer no melhor lugar que vende hambúrguer e ela fala que conhece um ótimo lugar. Em seguida, Nate fala que ele tem uma cobertura no meio da cidade e que ele tem muita bebida e ela vai poder ver sua McLaren Lamborghini e a convida. Ela concorda e fala que seria uma ótima ideia. O YouTuber pergunta se o namorado dela não iria importar e ela diz pra ele que não. Em seguida, Nate pergunta por que ela não quis falar com ele no início, mas depois que viu seu carro, ela mudou de ideia. Ela fala que estava com pressa, mas que gostou do carro dele. Nate então fala que parece que ela só está conversando com ele por causa do carro. Ela fala que o carro é muito bom e que o namorado dela não tem um carro como esse. Então Nate fala que ela está demonstrando ser uma interesseira e fala que ela feriu seus sentimentos por demonstrar mais interesse no carro do que nele. E pergunta se ele é feio ou algo assim. Ela fala que não e qualquer mulher iria entrar no carro porque ele é muito bonito. Em seguida, o YouTube fala para ela que ele não sai com interesseira e fala para ela voltar para o seu trabalho porque ele não quer mais sair com ela e a deseja uma boa caminhada. A garota sai sem graça do carro e aceita o não do Nate. Interesseira da Lamborghini. O vídeo começa com Naya Price vestido de nerd procurando uma mulher para aplicar o teste da interesseira. Ele inicia uma conversa e pergunta como ela vai. A mulher de cara já fala para ele, olha só como você está vestido, e debocha dele dizendo que ele está ridículo com aquela roupa. O YouTube tenta contornar a situação e fala que só está tentando conhecê-la, mas ela fala que não está interessada.
Ele tenta pegar o número dela, mas ela é bem grossa e fala pra ele cair fora e se tocar. Então, o YouTube, vendo que não vai ter chance, parte pro plano B e abre a porta da sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher que o rejeitou há minutos atrás agora demonstra interesse pelo cara e pergunta se o carro é mesmo dele. Mano, é lógico, mano. Então, Nae fala que é claro que o carro é dele e pergunta se ela gosta. Ela fala que o carro dele é muito bom e em seguida ele pergunta o que ela vai fazer agora e ela responde que não vai fazer nada demais. O YouTube então fala que ele acabou de sair da escola e que eles podem dar uma volta no seu carro e dar uma relaxada. E depois da garota aceitar o convite de Nae, ele pergunta de onde ela é e ela fala que é de Houston. Na sequência, Nae pergunta se ela tem namorado e ela responde que ela é casada. O YouTube então pergunta por que ela está conversando com ele se ela é casada. A mulher fala que o marido dela não vai ficar sabendo de nada, então não tem nenhum problema. A seguir, Nae pergunta por que ela disse que não gostou da roupa dele. Ela fala que ele fica parecendo um adolescente com essa roupa. Nae então pergunta por que ela voltou a falar com ele e mudou de ideia rápido. Ela fala que gostou do carro dele e que nunca tinha andado em uma Lamborghini e se oferece para dar uma volta com ele. O YouTube então abre a porta para ela entrar na Lamborghini e dá a volta e entra no carro, falando que ela vai se dar muito mal. Dentro do carro, ele pede para ela anotar o número dela e passa o telefone para ela. E sem nenhuma dificuldade, a garota passa o contato para ele. Então, ele pergunta para ela se ele não tivesse o carro, se ela iria voltar para falar com ele. E ela responde na lata que não. O YouTube então fala que pelo menos ela fala a verdade e é sincera. Na sequência, ele fala que não gostou da atitude dela de debochar do jeito que ele estava vestido. Então, ele explica que ele não está vestido assim à toa e fala que ele é um youtuber e faz experimento social. Ele fala que ela demonstrou ser uma interesseira e que ele não quer mais nada com ela. Ela fala que não é interesseira. Ele fala que ela é sim interesseira e manda ela vazar do carro dele. Ela sai falando que ele é um babaca, mas acaba se dando mal. Interesseira do Corvette. O vídeo começa com Nate abordando essa loira. Ele pergunta como ela vai e fala que se chama Nate e se apresenta para ela. Ele pergunta aonde ela vai e ela responde que tem que ir embora. Então ele fala que só está tentando conhecê-la, porém ela diz a ele que não fala com estranhos. Então Nate pede para pegar o número dela. O YouTube pergunta a ela por que ela está sendo tão rude e ela fala que é porque ela está com pressa e não está interessado e ele não faz o tipo dela. Ele fala que só queria conhecê-la. Sendo assim, ele fala que poderia lhe dar uma carona e a deseja um bom dia e vai em direção ao Corvette. E na hora que a garota vê que o Nate está de Corvette, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela volta perguntando se o carro é mesmo dele. Nate confirma que sim e pergunta se agora ele pode pegar o número dela. E inexplicavelmente a garota muda de ideia e fala que vai passar o telefone para ele. Então ele não perde tempo e passa o telefone para ela anotar o seu número.
Em seguida, Nate pergunta o que ela estava indo fazer e ela fala que estava indo almoçar. Então Nate fala que ele é novo na cidade e que também está procurando um lugar para almoçar. Nate convida ela para ir almoçar com ele e fala que eles podem escolher um bom restaurante. A garota topa e aceita o convite do youtuber. Porém, Nate pergunta sobre o namorado dela e ela fala que não tem namorado. Então Nate fala que ela pode entrar no carro e que lá eles vão conversar melhor. Então Nate dá a volta e entra no magnífico Corvette. Dentro do carro, indo à parte que interessa, o youtuber pergunta por que no início, quando ele foi falar com ela não queria falar com ele e foi muito rude. E ela fala que há muita gente tentando falar com ela na rua e prefere ignorar, e pede desculpas por não ter dado atenção a ele. Nate pergunta por que ela mudou de ideia se ela já estava indo embora, e ela fala que gostou do carro dele porque é muito bom. Então Nate pergunta se ele não tivesse o carro, se ela não iria falar com ele. E ela fala que provavelmente não. Então, Nate fala que para ele está óbvio que ela só está interessada nele por causa do carro e do seu dinheiro. Ela fala que não, que resolveu dar uma chance para ele. Porém, Nate fala que não quer mais sair com ela porque ela não é a pessoa que ele imaginou que ela fosse. Além disso, ele fala que ela é muito interesseira e só quer sair com ele por causa do carro e do seu dinheiro. E fala que não quer perder o seu tempo com uma garimpeira de ouro. E fala que ele não sai com mulher interesseira e que ela já ficou muito tempo dentro do seu carro e pede para ela descer do carro. Ela tenta se explicar e falar que eles podem se dar bem e ela é interesseira do Corvette. Porém, Nate fala que não quer nada com ela e manda ela descer do carro. E ela acaba se dando mal. Interesseira da Lamborghini. O vídeo começa com o Naya chegando nessa garota. Ele fala que ela é linda demais e pergunta qual o seu nome e se apresenta para ela. A garota fala que se chama Jennifer. Ele então pergunta para ela se ela conhece um barzinho bom aqui perto com um bom ambiente. Ela fala que ali perto tem um barzinho top, mas não é nada luxuoso. O youtuber fala que quer beber no bar mais caro da cidade porque ele não bebe em qualquer lugar. A garota fala que os lugares que ela conhece ele não conseguiria dar conta de pagar a conta. Então ele fala que ela está julgando ele sem saber da sua condição financeira. Ele revela a ela que tem muito dinheiro e que está procurando uma mulher para viajar com ele nas suas aventuras. Ela fala que não está interessada e que ele é muito novo para ela. O youtuber fala que eles podem começar devagar, trocando conversas no Zap e se conhecendo melhor. A garota fala que não tem tempo para perder com uma criança e pede para ele ir embora. O youtuber então tenta pegar o número dela, mas sem nenhum sucesso. Então ele se despede e caminha em direção à sua Lamborghini. Olha a cara que a mulher faz quando vê que ele está de nave. Ela imediatamente vai até ele, pede desculpas e fala que ele não é tão novo do jeito que ela tinha dito. E fala que vai passar o telefone para eles se conhecerem melhor. Em seguida, ela pede para tirar algumas fotos com a Lamborghini. O youtuber fala que sem problemas e começa a tirar as fotos para ela. Depois de tirar as fotos, a garota pergunta se ele não vai convidá-la para entrar no carro. O youtuber fala que se ela quiser entrar no carro, é só se ela aceitar ser a sua namorada. E, inexplicavelmente, a garota fala que aceita ser namorada dele e não resiste à Lamborghini e se senta no carro. Dentro do carro, o youtuber fala que não quer mais sair com ela.
Ele revela que está fazendo um vídeo para o YouTube e que ela acabou de cair na pegadinha da interesseira. Ele fala que ela é muito interesseira e que ela não queria nada com ele, e está óbvio o interesse dela por seu dinheiro e no seu carro, que foi só ela ver sua Lamborghini que ela aceitou até ser a sua namorada. Ele fala para ela descer do carro porque ele não quer nada com ela. A garota tenta convencê-lo a sair com ela e mudar de ideia. Ela diz a ele que ela não importa de ser chamada de interesseira. Ela fala que eles podem se dar muito bem. O YouTube fala que o pior de tudo é que ela ainda admite ser uma interesseira. Ela então fala que eles podem sair e aproveitar o dia da melhor forma. Nair fala que ele já tem namorada e que tudo foi só um teste e que ela não passou, e mesmo que se ele não tivesse namorada, ele não ficaria como uma interesseira. A mulher vai embora e aprende uma lição e acaba se dando mal. Interesseira da McLaren. O vídeo começa com o caçador de interesseira Flórida, que faz sua abordagem e inicia uma conversa com essa garota. Ele pergunta como ela vai e de onde ela é. A mulher responde que está bem e que é de Miami. Ele fala que é de Cali e acabou de se mudar para cá faz pouco tempo. A garota fala que também era de Cali e também se mudou para a cidade. Em seguida, ele fala que está tentando procurar um lugar para comer. Além disso, ele pergunta para ela onde ela vai e ela responde que está tentando resolver algumas coisas. Então, ela pergunta o que ele está a fim de comer e fala que pode mostrar para ele um bom restaurante. Até aí, tudo normal e a mulher está sendo gentil com ele. O YouTuber convida ela para ir almoçar com ele e fala que quer comer no melhor restaurante. Mas a garota rejeita o convite, dizendo que tem namorado e que já está com ele há 8 anos e já está quase casando. Ele começa a cantar a garota, perguntando se ela trai o namorado dela, mas ela não gosta nada do papo e vai embora, deixando ele ali sozinho. Então, o YouTube senta na sua McLaren e começa a fingir que está falando no telefone. Na hora que a mulher vê que o cara está sentado na nave, é aí que a mágica acontece. Ela volta e vai falar com ele. Ele pede para ela esperar e fala no telefone para transferirem para ele $500 mil e deixa a mulher ainda mais impressionada. A garota pergunta se ele quer que ela vá com ele para lhe mostrar o restaurante. O YouTube fala que adoraria a companhia dela. E como sempre, elas sempre fazem aquela perguntinha básica perguntando se o carro é dele e começa a elogiar o carro. O YouTuber responde que sim e pergunta se o namorado dela não vai ficar sabendo. Então ela fala que não teria problema ela mostrar para ele o restaurante. Então, o YouTuber pega o número dela e pergunta se eles forem no restaurante e depois forem para casa dele e rolar alguma coisa. A garota responde para ele não se preocupar com isso. Então, eles vão entrar no carro e a garota tenta entrar na McLaren, mas ele continua caminhando até o carro de trás comum. Então ela questiona perguntando se o carro dele não é esse. O YouTuber fala que não, que ele só estava olhando esse carro para um amigo e fala que o carro dele é o de trás. Então, a mulher fala que o namorado dela está ligando e que ela tem que ir embora, mas o YouTuber fala que estava brincando e o carro é mesmo dele. Em seguida, a mulher muda de ideia novamente e abre a porta para entrar no carro. Porém, o YouTuber dá a volta e fala que o carro é do seu amigo e que eles podem ir no carro de trás.
Em seguida, ele chama ela na frente do carro e começa a falar que os dois carros não têm nenhuma diferença, que os dois carros têm duas portas e duas rodas e levam para o mesmo lugar. Porém, a mulher fala que tem que ir embora. Então, ele fala novamente que o carro é dele, mas que não vai levar ela a lugar nenhum, porque ela é uma garimpeira de ouro, e fala que não gosta de mulher interesseira, e a mulher acaba se dando mal. Interesseira do Corvette. Iniciamos o top 3 com o YouTube Geraldo abordando essa garota. Ele está sentado na calçada quando ela se aproxima e ele se apresenta e pergunta se está tudo bem. A garota responde que sim e o YouTuber fala que estava tomando um café, ficou sem dinheiro para poder pedir um Uber e fala se ela pode arranjar para ele $50 para emprestá-lo. E pergunta se ela pode passar o telefone, porque assim depois fica fácil para ele devolver o dinheiro para ela. Ela responde que não o conhece e não tem nenhuma garantia que depois ele vai devolver o dinheiro. Mas ele fala para ela que se ela quiser, eles podem ir até o café onde ele estava, que o pessoal lá o conhece e assim fica como uma garantia. Ela o questiona se ele não pagar, se eles vão pagar para ele. E ele fala que sim, que ele é um cliente lá há muito tempo. Mas a garota persiste em dizer não e fala que ele não tem nem onde cair morto. Na sequência, papo vai, papo vem, ela fala que até a calça dele está rasgada e que ele é um Zé Ninguém. E que também ela não vai dar nada e nem emprestar dinheiro nenhum para ele. O YouTube insiste mais uma vez e fala que vai pagá-la e fala também que vai levá-la em um lugar sofisticado para comer algo muito bom, mas que seu carro está emprestado com um amigo. A garota o chama de mentiroso, então Geraldo fala que vai ligar para o seu amigo para trazer o seu carro e que ele não precisa mais do dinheiro dela. E a garota sai andando. Na sequência, o amigo de Geraldo chega com um super Corvette. E é nessa hora que a mágica acontece. Na hora que ela vê que o cara tá de nave, ela não resiste ao Corvette e começa a puxar papo com ele. Ela pergunta se o carro é dele e ele responde que o carro é seu e que esse cara é o seu funcionário e também é o seu amigo. E fala pra ela que está com pressa e precisa ir embora. A seguir, a garota age como se nada tivesse acontecido e com a maior cara de pau, ela fala que vai aceitar sair com ele para comer alguma coisa e que ela vai passar o telefone para ele. Porém, ele fala para ela que ela não quis emprestar dinheiro pro Uber, achando que ele não tinha onde cair morto e que suas calças estavam rasgadas e ainda o chamou de mentiroso. Ela tenta explicar, mas ele nem sequer deixa ela falar. E fala que não vai mais perder o seu tempo com uma mulher que é movida somente a interesse. E manda ela caçar outro cara para ela escavar ouro. E manda ela cair fora. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e vamos pro próximo vídeo. O vídeo começa com TK abordando essa mulher em um estacionamento com seu jaleco de operário de construção. Ele começa a conversar com ela e fala que ela chamou sua atenção e pergunta qual o seu nome. Ele fala seu nome e se apresenta para ela. TK começa a dar investidas na garota e pergunta se ela tem um namorado. E ela responde que sim e pergunta por quê. TK então fala que achou ela muito linda e gostaria de conhecê-la melhor. Ela debocha dele e pergunta se ele trabalha numa construção civil. TK fala que sim e pergunta o porquê. Ela então o responde que ele não teria dinheiro para comprar as coisas que ela gosta trabalhando em uma construção. E além disso, ela ainda tem namorado.
TK então pergunta se pode pelo menos pegar o seu número de telefone para serem amigos. Mas a garota fala que não, porque seu namorado é muito ciumento e ela não quer problemas com ele. Em seguida, TK vai com ela até o seu carro e fala que ela tem um bom carro e tenta continuar rendendo uma conversa com a garota. Mas ela fala pra ele não insistir porque ela já disse que tem namorado. TK fala que ele é um cara legal e que eles podem pelo menos ser amigos e pergunta se o namorado dela não deixa ela ter amizades. Então ela fala que é ela que não quer sua amizade e que ele já está atrapalhando e fala que se ele não for embora ela vai ligar para a polícia. Então TK se despede e vai em direção ao seu Corvette C8. E na hora que a garota vê que TK está de nave, é aí que a mágica acontece. Ela morde a isca e vai correndo atrás dele e pede desculpas por ter sido rude com ele. E já começa a elogiar o carro de TK. E dessa vez, TK fala que já entendeu que ele não tem chance com ela porque ela tem um namorado. Inexplicavelmente, a garota fala que o namoro dela não é nada a sério e diz a TK que eles podem sair para se conhecer melhor. Então, ele fala que se aceitar sair com ela, ela teria que terminar com seu namorado agora e mandar mensagens para ele terminando. A garota concorda com o que ele disse e fala que vai fazer isso agora. Então, o YouTube abre a porta do Corvette e fala que ela pode entrar para eles saírem para tomar uma bebida. Sendo assim, a mulher que tinha namorado segundos atrás entra no carro achando que vai se dar bem. Mas bem ali na frente, TK para o carro e fala que ela não passa de uma interesseira e manda ela sair do carro e diz que ela não queria nada com ele há minutos atrás e viu seu carro e mudou de ideia só por interesse. TK dá uma grande lição de moral na interesseira e a deseja um bom dia e sai acelerando o seu Corvette. O vídeo começa com Kilo abordando essa garota em um posto de gasolina para fazer o teste da interesseira. Ele começa uma conversa dizendo seu nome e se apresenta. Ele fala que é novo na cidade e está hospedado em um apartamento ali bem perto e convida ela para ir com ele. Porém, a garota fala: olha só pra você, vê se enxerga, vê se uma garota igual a mim vai dar bola pra você. Então, ele pergunta se ela tem um namorado. Ela, na maior grosseria, fala que não está interessada e faz sinal com a mão, falando pra ele vazar e ir embora. Em seguida, após ser rejeitado pela garota, o YouTube vai em direção ao seu carro de luxo. E assim que a garota vê que o cara tem um carro esportivo, imediatamente ela sai do carro e vai atrás dele. E faz aquela perguntinha de sempre, se o carro é dele. O YouTuber confirma que sim e pergunta o que ela achou. Ela fala que gostou muito do carro e adora carros esportivos. Então, ela pergunta o que ele vai fazer agora. Kilo, então, responde que antes dele ir para sua casa, ele quer passar num restaurante para poder almoçar. Então, a garota fala que ele pode convidá-la para eles almoçarem juntos. Kilo topa e aceita o convite. Porém, ele pergunta se ela não tem um namorado, porque ele não quer causar problemas. A garota fala que não, que está solteira no momento. Em seguida, ele pega na mão dela e fala para ela dar uma voltinha e fala que ela é a mulher mais linda que ele viu hoje e que sua beleza chamou sua atenção. Mas ele fala que não entende o porquê que ela foi tão rude com ele no início e depois mudou de ideia.
A garota fala que ficou com medo dele quando ele veio falar com ela porque ela não o conhecia e por isso não quis conversar com ele. Em seguida, ele entra no carro e fala que lá eles podem conversar mais à vontade. E lá dentro, o YouTube vai direto ao ponto e fala que gostou dela e até queria levá-la para sua casa. Porém, ele não pode fazer isso. Então, ele fala que ela é uma garimpeira de ouro e que desistiu de sair com ela e fala que é para ela descer do seu carro. Então, ele explica que ela não queria nada com ele e que ela foi muito rude, mas depois que viu o seu carro, ela mudou de ideia só por interesse no seu carro. Ela tenta contornar a situação, mas o YouTube a chama de interesseira e manda ela embora. E não muito satisfeita quando ela já estava indo embora, ela volta e pergunta se o YouTuber tem certeza mesmo que não quer sair com ela, porque ele pode se arrepender. Então, o YouTuber mostra para ela o seu carro e fala para ela ir embora, porque ele não sai com a garimpeira. E assim, ela acaba se dando mal. Iniciamos o vídeo com o YouTuber Naya que aborda essa garota em um posto de gasolina que estava indo abastecer o seu carro. Ele pergunta qual o seu nome e o que ela está fazendo ali tão tarde. A garota diz o seu nome e fala que vai abastecer o seu carro. O YouTube fala que vai ajudá-la e fazer companhia para ela não ficar sozinha. Ela então o agradece. Naya então pede o seu Instagram. Ela então passa o Instagram para ele. O YouTube fala que pensando bem, ele acha melhor ela dar o número de telefone para ele. Mas ela fala que não porque ela tem um namorado. O YouTuber fala que também tem namorada, mas que está tentando conhecê-la e fazer amizade. Mas ela fala que seu namorado não gostaria que ela fizesse amizade com ele e também a sua namorada não iria gostar. O YouTuber então fala que eles não precisam saber de suas amizades. Ela fala que não e que não quer fazer amizade com ele. Naya então fala que ela é muito linda e só quer sua amizade e nada além disso. Mas a garota fala que é melhor não e que ela não quer arrumar confusão. Naya insiste mais uma vez e fala que ele não tem namorada e se esse era o problema, ela pode ficar tranquila. A garota responde que já disse. Então o YouTube a deseja uma boa noite e vai em direção à sua nave. E é nessa hora que a mágica acontece. Ela desce do carro na maior cara de pau e vai falar com o YouTuber. Ele pergunta o que ela quer e ela fala que quer conversar um pouco com ele. Porém, ele pergunta se agora ela quer fazer amizade. E ela responde que pensou melhor e que eles podem sim ser pelo menos amigos. Então, o YouTuber a questiona e fala do namorado dela, que ele não vai gostar. Ela fala que, como ele mesmo disse, ele não precisa ficar sabendo. Então, ele pergunta se agora ela pode passar o número de telefone para ele. Ela responde que sim e fala que ele não pode ligar para ela a qualquer momento, pois ela pode estar com o seu namorado. Naya então fala que tudo bem. A garota fala então do seu carro que é muito luxuoso e que nunca andou em uma Lamborghini. Então o Naya fala que esse é algum dos seus carros de luxo. Ele pergunta se ela gostaria de sentir como é andar em uma máquina dessa. É claro que a garota aceita e ele fala que eles vão se divertir muito.
Nair fala que está indo para uma festa com seus amigos, onde tem uma mansão super luxuosa, e fala que vai levá-la com ele. Mas, para surpresa dela, Nair deixa a porta trancada e não deixa ela entrar. Ele fala que no início ela não quis nada com ele, mas quando viu sua Lamborghini, mudou de ideia só por interesse no seu carro. Porém, o YouTube a chama de interesseira e acelera a Lamborghini sem falar uma palavra e deixa interesseira